Olá pessoal, mais uma vez no nosso canal de Estrela Física, falando de um assunto que é recorrente também em concurso público, em concurso de provas militares, em vestibular, no Enem, em concurso de colégio naval, Pedro II, SpaceX, Cefom, enfim, um assunto recorrente aí de eletricidade. O tema é gaiola de Faraday. A gente vai estar falando principalmente sobre o campo elétrico, a formação de um campo elétrico e campo magnético, a base dessa formação, né? De como funciona esse campo elétrico, elétrico-magnético. E aí a gente vai falar sobre a gaiola de Faraday, que foi um experimento que Faraday fez para mostrar como o campo elétrico e o campo eletromagnético se comporta, né? E a gente vai falar assim: dentre as diversas experiências de Faraday na física, a gaiola de Faraday é, sem dúvida, a mais notável. Faraday colaborou com diversos conceitos e experiências na área da eletricidade. No experimento, Faraday entrou na gaiola e fez com que os seus assistentes eletrizassem a gaiola, para demonstrar que condutores carregados eletrizavam-se apenas pela sua superfície externa. A gaiola, mantida sob suportes isolantes, soltou faíscas, mas o cientista no interior não sofreu efeito nenhum. Ou seja, ele conseguiu provar a tese de que, dentro do campo elétrico, a carga era nula. Ou seja, dentro ali daquele miolo, ficava sem carga elétrica nenhuma. A gaiola, ela era uma tela metálica, cilíndrica, com uma base isolada através de um apoio acrílico. Na tela, ela colocou bolinhas de isopor presas com um fio de nylon, para que ela pudesse fazer ser expelida, né, pela eletrostática, para ela ser expelida pelas cargas de energia. Aí, quando a gaiola foi conectada à máquina de Virchow, com a diferença de potencial, né, a diferença elétrica de 30.000 volts, as bolinhas do lado de fora elas foram repelidas, ou seja, os fios se esticaram. E do lado de dentro, as bolinhas ficaram em repouso, ou seja, as bolinhas ficaram paradinhas, quietinhas. E isso mostrou que dentro mesmo da gaiola não havia mexido nada das bolinhas. Isso provou que quando o corpo é oco, quando não é maciço, as cargas elétricas não se distribuem entre aquele espaço. Aquele espaço vira um espaço feito um vácuo, vamos dizer assim. As cargas elas vão para a casca. Ou seja, a carga elétrica ela vai para a superfície e o meio fica sem carga elétrica, fica nulo. E isso acontece quando o condutor também não está carregado, mas quando ele está numa área que existe um campo elétrico também
no seu exterior, ou seja, se eu tenho um corpo que não está carregado, mas que ele está sendo, eu tenho um campo elétrico ou um campo magnético que está influenciando nele, as cargas elétricas dele vão se direcionar para a casca e o interior vai estar oco também, né? E isso é considerado como blindagem eletrostática. Aí a gente vai ter que lembrar o seguinte: quando a carga elétrica estiver para o lado da negativo, ela vai estar dentro, ela vai estar apontando para dentro da carga, ela vai estar puxando para ele e o campo elétrico positivo vai estar jogando para fora, entendeu? Ou seja, como está aqui no desenho, como está aqui no nosso desenhozinho, quando o campo elétrico está para fora, quando o campo elétrico está para fora, deixa eu ligar nossa canetinha aqui. Quando a carga é positiva, a carga aponta para fora do campo. E quando ela é negativa, a carga aponta para dentro da carga, né? E aí a gente vai falar também da lei da ação e da repelir, né? Da lei do que atrai e repele. Quando a gente tem dois campos iguais, eles se repelem entre si. E quando você tem dois campos elétricos, duas cargas elétricas semelhantes, elas se repelem. E quando você tem duas cargas diferentes, elas se unem. E aí a gente vai lembrar que a gente usa esses princípios de atração elétrica e da repulsão em diversos usos no nosso cotidiano. Um dos principais usos é o para-raios. Os dispositivos de para-raio, quando o raio ele está caindo, vamos dizer assim, ele faz com que o raio ele seja, a carga elétrica do raio ele seja atraída pelo para-raio, ou seja, o para-raio ele tem na superfície uma carga elétrica positiva e atrai o raio que está carregado negativamente e distribui a carga para poder dissipar ela no caso da Terra, né? Para não ter nenhum dano
pra gente, né? E aí a maior parte dos para-raios ela usa essa lei de atração, né, dos elétrons. Antigamente era até radioativo os para-raios. Hoje em dia já não se faz mais para-raios radioativos e se usa mais para-raios com indução elétrica mesmo. O outro uso dessa atração e dessa repulsão é no aquecimento dos pneus e mais uns outros da Fórmula 1, né? Mais uns outros usos por aí. A gente pode citar o efeito dos carros e dos aviões também nas tempestades. Por que o avião continua voando quando está na tempestade de raio? O avião tem um para-raio? Não, é porque o avião ele funciona também como uma blindagem térmica e elétrica. Térmica porque ele está lá em cima no vento e no frio e você não sente essa diferença de temperatura. E elétrica porque ele é uma casca de metal igual ao carro, apoiado numa base, que aqui no caso, em vez de acrílico, são os pneus, correto? Que vai fazer com que as cargas elétricas, se o raio atingir, elas se distribuam na superfície da carga, na superfície do material, né? E não no interior. Vai fazer com que eles formem uma blindagem eletrostática. E aí a gente chega na nossa questão. Questão essa que foi do Enem de 2020, prova que foi no início de 2021, no meio da pandemia do Covid-19, com muitas intercorrências. A prova ocorreu em janeiro de 2021 e tinha a seguinte questão. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios. Cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que esse não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelo automóvel, conforme citado no texto? Texto de Oliveira A. Raios nas tempestades de verão. Disponível em http://cienciahoje.com.br. Acesso em 10 de dezembro de 2014. Adaptação para a prova da Enem. E diz: A. Isolante elétrico dos pneus. B. Efeito de para-raios da antena. C. Blindagem pela carcaça metálica. D. Escoamento da água pela lataria. F. Aterramento pelo fio terra da bateria. E aí a gente vai pensar o seguinte. A gente vai acelerar, né? O que a gente vai resolver, né? O que a gente vai resolver de questão.
carcaça do carro seria os pneus, né? Tá chovendo, né? Então eu tô no meio das chuvas de raios. Eu tô lá de boa lá dentro do carro, desesperada porque tá chovendo, chuva, tempestade. Desesperada porque tá tendo raio e eu não posso sair, não sei o que eu vou fazer. Como a gente já falou, qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis? Vamos pensar no que não poderia ser. Eu tenho a anteninha do carro aqui. Mas vamos começar por baixo. Aterramento pelo fio terra da bateria. Aterramento da bateria seria aterramento do fio terra da bateria. Eu teria que o fio terra, como é que se faz o aterramento? Literalmente no chão, né? Normalmente, quando você faz uma instalação elétrica na sua casa ou no poste, você tem uma distância específica de que você tem que enterrar um cabo de metal para que a carga de energia vá para a terra. Escoamento da água pela lataria. Me explica o que a água pingar poderia fazer para proteger a pessoa do raio. Nada, né? Isolamento elétrico dos pneus. Pode ser, né? Pneu de borracha. Pneu de borracha tá aqui embaixo. Pneu de borracha tá em contato com o chão. Se tá em contato com o chão, vai impedir a corrente de passar. Mas aí eu tenho que lembrar que o pneu é de borracha, de petróleo, né? Derivado de petróleo. Mas ele tem uma superfície ínfima comparada com a superfície do carro em geral. E eu tenho toda uma dinâmica de espaço, de movimento de tamanho, para que essa capacidade de isolante do pneu não seja eficiente. E ainda tem uma variante bem aplicada ali na situação do isolante dos pneus. Quando eu tô com o pneu novo, eu tenho o pneu com isolante, vamos dizer assim, mas ele me tem uma eletricidade estática. E essa eletricidade estática faz com que ele não seja um bom isolante. Efeito de para-raio da antena. Quando a gente falou de para-raio, eu falei que o para-raio ele tinha que dissipar aquela energia que ele absorve para algum lugar. E como eu fiz no desenho, a gente viu que, desculpa pessoal, a gente viu que a base da aterração tem que estar presa, fixa em algum lugar. Então, se
eu preciso da aterração. A antena do carro não forma um para-raio. Então me sobra como opção a letra C, blindagem pela carcaça metálica. E como a gente falou pelo experimento Faraday, a gente falou que a gaiola de Faraday é quando o interior do corpo metálico fica com a carga nula. Portanto, dentro do carro a carga elétrica é nula. E aí eu posso ficar lá tranquilo esperando a minha tempestade elétrica passar, esperando acabar a chuva, acabar os raios, acabar a tempestade, para eu conseguir sair. Então, pessoal, foi mais uma aulinha, um pouquinho mais do nosso conteúdo. Esteja estudando conosco, ouvindo o nosso canal, acompanhando as nossas aulas, estando estudando conosco e destrava a física em você.